O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu coração seja terra fértil para acolher a tua palavra. Sei que o Senhor irá falar. Sei que o Senhor irá falar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos em Cristo, as leituras que nós ouvimos são próprias do santoral da festa de São Jorge. E a primeira leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, nos traz o testemunho de São Paulo quando ele estava prestes a sofrer um martírio em Roma, no final da sua missão. E olha o testemunho que ele deixa para nós: eu já estou para ser oferecido como sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a corrida, guardei a fé, e agora espero alcançar a coroa da justiça que me está reservada pelo Senhor, o justo juiz. São Paulo vai de encontro à morte, não com desespero, e nem se deixa amedrontar, pois ele tem consciência de que quem combateu o bom combate da fé deste mundo, alcançará o prêmio eterno, a coroa da glória, reservada pelo justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o seguiu com verdadeira fidelidade neste mundo. Mas o que seria esse combater o bom combate da fé que São Paulo nos fala? Não podemos esquecer que vivemos continuamente no combate espiritual. Isso porque o nosso mundo sofre em todas as partes e continuamente as influências do poder do mal. E mal aqui, não apenas um mal social, não apenas as injustiças sociais, mas é um mal com M maiúsculo, as forças malignas que combate contra nós, contra os homens e as mulheres de boa vontade, e principalmente este mal que combate os cristãos a cada momento. Olha, se um cristão
pensa que poderá viver a sua fé neste mundo e alcançar um dia a coroa da glória, sem se tornar um combatente na fé, é preciso então que esse cristão se converta, hein? Não é qualquer cristão que vai ganhar essa coroa da glória, não, mas aqueles que se tornarem verdadeiros combatentes na fé. E é isso que precisamos aprender do testemunho que São Paulo deixa para nós. Combater o bom combate da fé seria todo esse esforço diário que fazemos, contando com a graça de Deus, para que o mal não nos domine e para que o bem prevaleça na nossa vida. Essa batalha enfrentamos primeiramente dentro de nós, para que esse mal seja combatido, antes de tudo, dentro do nosso coração. O maligno, em primeiro lugar, ele quer contaminar e estragar o nosso coração, o nosso interior, para depois estragar o mundo em que vivemos. Aonde começam as guerras? Onde começam as discórdias, a violência, as rivalidades, o egoísmo? Em primeiro lugar, dentro de cada um de nós, para depois acontecer no mundo. Combatemos o bom combate quando a cada dia, a cada instante, vamos permitindo Cristo reinar em nós. Combatemos o bom combate quando vamos permitindo o Cristo ressuscitado pelo poder da sua palavra ir vencendo o mal dentro de nós e nos dando cada vez mais um coração novo, um coração capaz de decidir pelo bem e de rejeitar pelo mal. Qual é a batalha que nós enfrentamos a cada dia? É essa batalha, conseguirmos com a graça de Deus nos decidir pelo bem e rejeitar o mal. Diante das investidas do maligno, das tentações e das grandes provas que enfrentamos na vida, somos chamados a renovar a nossa opção pelo Cristo a cada momento, a nossa opção pelo seu Evangelho, e isso nem sempre é fácil. Tem muita gente que se faz devoto de São Jorge, mas não é cristão. A primeira oportunidade que tem em serem corruptos, eles são. A primeira oportunidade que tem em passar a perna no seu próximo e levar vantagens, fazem. Mas acender uma vela para o santo, faz dessa pessoa um cristão? Não. É a grande batalha que o ser humano enfrenta no seu coração. E o Papa Francisco disse isso uma vez: o coração do ser humano é um grande campo de batalha, onde o mal precisa ser vencido a cada dia, pelo amor e pela graça de Deus. Como cristãos, a nossa luta é diária, caríssimos irmãos, a nossa luta é constante, para que não deixemos o mal nos derrotar. O santo que celebramos hoje é um maravilhoso exemplo de alguém que soube combater até o fim da sua vida o bom combate da fé. São Jorge, mártir do século III para o século IV. Não se sabe muita coisa da sua vida. Uma coisa nós católicos temos que ter certeza: São Jorge não tem nada a ver com Ogum, que a Umbanda, que o Candomblé devotam. Este não é o nosso São Jorge, tá?
Não se sabe muita coisa da sua vida, como eu disse, mas o que se sabe é que ele nasceu na Capadócia, atual Turquia. Depois da morte do seu pai, ele foi viver com a sua mãe na Palestina, como um soldado romano. Mas com o tempo, São Jorge ficou muito decepcionado com o Império Romano, com as injustiças, a opressão e a violência que o Império Romano fazia com o povo judeu e com os cristãos. Quando o imperador Constantino deixou de reinar em Roma, veio Diocleciano. É aí que começa a pior e a mais violenta perseguição contra os cristãos. E um dia o imperador Diocleciano baixou um decreto dizendo que todos os cristãos deveriam ser presos e até mortos se estiverem prestando o seu culto a Jesus em público. Algo tão antigo e tão atual, né? Onde autoridades querem proibir os cristãos de prestarem publicamente o seu culto a Deus com as suas igrejas abertas. São Jorge, ele se levantou, e era um jovem ainda, hein? E foi completamente contra aquele decreto. Ele disse para si mesmo: eu não quero seguir este império do mal. E depois viu que os cristãos perseguidos e martirizados viviam sob a obediência ao verdadeiro reinado, que São Jorge vai querer servir, o reinado de Cristo. E assim São Jorge passa a testemunhar a sua fé em meio aos romanos, até sofrer o martírio em nome do Cristo. Dizem que o seu martírio foi muito violento. Os romanos tinham formas de castigar, de levar os rebeldes à morte de uma forma muito cruel. Se diz que São Jorge primeiro foi submetido àquela tortura, onde o corpo da pessoa vai sendo esticado, até romper com todos os seus ossos, vértebras. A pessoa vai quase que se partindo ao meio. Depois jogaram óleo fervendo sobre o corpo de São Jorge, e enfim bateram em sua cabeça com as lanças, até que São Jorge expirasse e morresse de forma definitiva. Na imagem tradicional que nós conhecemos, a imagem de São Jorge, ele está matando o dragão com a sua lança, né? Naquele momento, o dragão simbolizava o Império Romano, que perseguia com violência os cristãos. Mas nós sabemos que este dragão também é símbolo do próprio mal, das forças malignas que estão sempre investindo contra a igreja de Cristo e seus seguidores. Caríssimos irmãos, São Jorge combateu o bom combate da fé, não se rendendo às injustiças do Império Romano, e também testemunhando a Cristo e deixando Cristo cada vez mais reinar em sua vida. Qual era a grande certeza que os mártires tinham? Aquilo que São Paulo falou no final da leitura de hoje: combati o bom combate da fé, agora vou de encontro à coroa do prêmio eterno que o justo juiz reservou para mim.
Essa era a certeza que os mártires tinham, né? Morrer para esse mundo em nome de Cristo era ir de encontro à coroa da glória eterna. Jesus, no evangelho de hoje, nos mostra o caminho, o meio de como podemos viver este bom combate da fé. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. O primeiro grande inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Não aceitarmos em nossa vida nada que seja contrário ao reinado de Cristo, ao evangelho de Cristo. E é fácil a gente vencer a nós mesmos? Não é. Às vezes nos deixamos levar até pela preguiça de rezar. Sabemos que temos que rezar, e rezar bastante, de manhã, de tarde, de noite antes de dormir, e a gente não reza. Se deixa vencer pelas nossas ocupações, pelos nossos lazeres, e vamos deixando Jesus de lado. Sabemos que temos que perdoar o nosso próximo e não perdoamos. Preferimos viver em discórdias, em rivalidades uns com os outros. E Jesus ali fala para nós a cada dia: perdoa 70 vezes 7, porque senão o vosso Pai não perdoará os vossos pecados. A gente sabe que temos que lutar contra certos pecados, certas paixões dominantes, em que nos sentimos mais enfraquecidos, e a gente não luta como deveríamos lutar. A gente não sente a dor de pecar, a gente não sente a dor de ofender a Deus. A gente acha que Deus não está vendo o nosso pecado. O próximo pode não ver, mas Deus vê a cada momento. Nós nos deixamos vencer a nós mesmos de forma tão fácil. Não somos capazes nem mesmo de sofrer as pequenas provações da vida por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Temos medo de sofrer por causa de Jesus. Renunciar a si mesmo é colocarmos o Cristo no centro da nossa vida. São Pedro Damião, hoje, numa homilia que ele fez na festa de São Jorge, no seu tempo, é claro, na meditação do ofício das leituras, da liturgia das horas, São Pedro Damião disse essa frase: o cristão não combate o bom combate da fé se não está disposto a se despojar de si mesmo e dos bens deste mundo. Olha o que São Pedro Damião nos ensina, hein? Se a gente não estiver dispostos a entrar nessa luta para renunciar a si mesmo e para não nos apegarmos de forma demasiada aos bens deste mundo, nunca vamos combater o bom combate da fé, nunca vamos conseguir ser fiéis a Jesus. E Jesus ainda nos fala: tomem a sua cruz de cada dia e me siga. E não nos falta cruz a cada dia, né? Não nos falta provações, não nos falta sofrimentos, não nos falta luta a cada dia, não nos falta as aflições deste mundo. E o que significa a gente tomar a nossa cruz de cada dia no seguimento de Jesus? Significa, primeiramente, a gente ter essa certeza que se a gente toma a nossa cruz de cada dia seguindo a Jesus, Ele vai ser o nosso Cirineu.
Ele que um dia precisou de um sirineu, né, para carregar a sua cruz, agora Ele promete ser o nosso sirineu. Ele promete nos ajudar a carregar a nossa cruz de cada dia, a suportá-la e a vencê-la, seja qual for essa cruz. Basta que estejamos com a nossa cruz de cada dia no seguimento a Ele. Então não nos vai faltar a força que vem do próprio Cristo, para que a gente consiga vencer a nossa cruz de cada dia, ou as nossas cruzes de cada dia, né? Mas também, em segundo lugar, tomar a nossa cruz de cada dia no seguimento de Jesus, é fazer o que Ele fez. Jesus fugiu da cruz? Jesus desistiu de levar até o último momento a missão que o Pai lhe confiou? Não, é isso. Não podemos permitir que nenhum sofrimento, que nenhuma provação neste mundo nos tire do caminho do Senhor. Qual o dragão que precisamos de vencer em nossa vida, hein? Para que possamos seguir o Cristo com mais fidelidade. São Jorge, com o seu testemunho, nos mostra que tipo de cristãos precisamos ser, principalmente nesses tempos de agora. Cristãos que estejam dispostos a viver, a sofrer e a morrer por sua fé em Jesus. Precisamos mais do que nunca, nesses tempos de agora, ter em nós o espírito combativo, apostólico e a fé dos santos mártires. Pensamos isso, em nossas orações, principalmente quando nos sentimos fracos. Senhor, dá-me a fé dos mártires, dá-me a fortaleza dos mártires, dá-me o espírito combativo dos mártires. Quem foram os mártires? Ou quem são os mártires na nossa igreja? Porque o martírio ainda é uma tremenda realidade no seio da igreja. Os mártires foram aqueles que não tiveram medo de sofrer e de morrer pelo Cristo. É claro, os mártires não conseguiram passar pelo martírio contando com as suas próprias forças. Eles buscaram a graça de Deus, eles buscaram a oração, eles buscaram a união com Jesus, eles buscaram a força que vem do alto, e por isso conseguiram passar pelo martírio. E Deus continua nos oferecendo, através da sua igreja, as suas graças, a fortaleza que vem dele. Deus continua nos oferecendo o seu socorro, para que sejamos hoje capazes de viver, sofrer e morrer pela nossa fé em Jesus. O Papa Francisco já proclamou este século 21 como o século do martírio. Nunca se perseguiu e se matou tantos cristãos como no século de agora, até mais do que no começo da igreja, hein? Então, não pensemos que essas perseguições violentas estão muito longe de nós, hein? E que nunca chegarão ao nosso Brasil. Não pensemos que vamos continuar vivendo a nossa fé com toda a liberdade e com toda a tranquilidade por muito tempo. O nosso Supremo Tribunal Federal, na pessoa dos nossos juízes, há pouco tempo atrás, se decidiram pelo fechamento das igrejas, em nome da pandemia, dizendo que não é essencial neste momento a religião, não é essencial os cristãos se reunirem com todo o cuidado necessário em seus templos sagrados para
cultuarem a Deus e buscarem em Deus as forças que necessitam. E deram esse poder para governadores e prefeitos decidirem em seus estados e cidades. Mas se vocês não sabem, há pouco tempo atrás também, esses mesmos juízes aprovaram uma lei que ainda vai entrar em vigor, da retirada de todas as Bíblias das escolas e das bibliotecas públicas. O Estado é leigo, as escolas públicas são laicas, então para que ter a Bíblia? Nas escolas e nas bibliotecas então se poderia ter a Bíblia como literatura. Para que retirar? Mas o que está por detrás disso não é uma defesa de um Estado laico, porque Estado laico não quer dizer ateu, contrário às religiões. O que está por detrás dessas leis é a perseguição aos cristãos, é a perseguição ao cristianismo. Depois vão proibir nossas procissões. Pode aguardar, hein? Está chegando esse tempo, como já tem acontecido em alguns lugares na Europa, em outras partes do mundo. Vão proibir nossas procissões, vão retirar todos os símbolos religiosos da nossa fé católica. Você não vai poder ter nem na sua casa um crucifixo, você não vai poder nem sair na rua com uma camisa de Nossa Senhora, ou uma camisa bonita como essa, com a cruz de Jesus no peito. Se sair, ou vai ter que retirar essa veste, ou vai sofrer as penas possíveis. Você não vai poder nem rezar um terço dentro de um ônibus, em praça pública. Mas os católicos medíocres, os católicos mornos na sua fé, acham que isso é uma fantasia, que isso não vai acontecer no Brasil. Abra os seus olhos, meu irmão e minha irmã, para o que está acontecendo. Essa pandemia está sendo apenas um teste, uma preparação inicial para o que virá pela frente. E quem mais vai sofrer serão os cristãos. E só vai restar na igreja os cristãos que estiverem dispostos a viver, a sofrer e a morrer pela sua fé em Jesus. No final do evangelho de hoje, Jesus fala essas palavras que devem tremer dentro de nós, devem fazer o nosso coração tremer. Aqueles que derem testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso deve fazer tremer o nosso coração. E ao mesmo tempo precisamos ter essa certeza, essa esperança de que Jesus nunca vai abandonar os seus seguidores, como nunca abandonou. Jesus nunca vai abandonar a sua igreja. Ele está conosco para nos ajudar a permanecermos firmes na nossa fé e no nosso seguimento a Ele, porque o que Ele reserva para nós é algo grandioso que este mundo não pode nos dar. É a coroa da sua glória, da sua felicidade eterna. A nossa felicidade não está neste mundo, mas felizes daqueles que combaterem o bom combate da fé até o fim de suas vidas, porque a coroa da glória lhes será dada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.